Olá, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio do podcast Despertar Tributário. Meu nome é Thiago Dória e nós somos da BR1 Consultoria e Gestão. Estão aqui comigo meus amigos Paulo Neves e Anselmo Brum. Hoje nós vamos falar sobre um procedimento que muito pouca gente conhece perante o fisco, que é o procedimento de consulta. A maioria das pessoas vê o fisco e a fazenda como apenas credores, cobradores de impostos, e a gente vai descobrir hoje que a gente pode fazer uma consulta ao fisco. Paulo, perguntar ao fisco ofende ou não ofende? Não ofende não. Pelo contrário, você sempre deve estar questionando aquilo que você não entende. Agora, tem que questionar sabendo fazê-lo. Mas é comum isso acontecer? É comum a gente fazer consulta ao fisco? Pelo contrário, não quer passar nem na porta, né? Com medo. Pois é. Vai bater lá, vou tomar uma multa. Não é assim que acontece. Na verdade, existem algumas formas de consulta, né, que são estabelecidas pela legislação tributária. Tem aquela que é, digamos assim, eu chamo mais de informal. Por quê? Porque é aquela que você faz aos plantões fiscais. Que alguns órgãos, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, por exemplo, ela coloca auditores à disposição para atender ligações do contribuinte ou das pessoas que ligarem. Sim. E ali ela pode fazer o seu questionamento ali. Aí já começa o primeiro medo do empresário. Se eu perguntar algo, será que eu não vou ser autuado, né? Se ele vai ficar de olho. Você vai ficar ali. Não tem essa relação assim. Na verdade, você, num plantão fiscal, você pode fazer o questionamento. Geralmente são questionamentos mais simples, né? Eu devo pagar isso, eu devo pagar aquilo. Qual é a data que eu tenho que pagar tal situação? Uma guia, um código. Exatamente. Qual o código que eu devo utilizar dentro dessas situações? Então são consultas mais simples e que normalmente não vinculam a pessoa que está ouvindo ali. Ela pode obedecer ou não, digamos assim. É claro que a gente recomenda que faça em obediência. Até por ser um procedimento de consulta mais informal, não tem nem como vincular, porque, né? Isso. Agora existe a questão da consulta formal. Isso, Paulo, não. Antes da gente sair do plantão fiscal, a Receita Federal também disponibiliza o plantão fiscal em época de imposto de renda, que lhe orienta a fazer declaração de como fazer essas coisas. Mas eu queria fazer uma ressalva também, viu? Se o plantão fiscal errar, você não tem nenhum documento, que a responsabilidade é toda sua. Isso. Assim como não vincula para um lado, né? Não vai vincular para o outro também. Né? Então, é como se fosse um balcão de informações. Isso, você bater na porta ali. Só que você usa o telefone, você não vai fazer essa situação assim. Que não tem uma vinculação da resposta com o seu procedimento e nem com aquilo que ele disse. Mas existe algum outro tipo de consulta prevista na legislação, que é a consulta formal. E essa consulta formal ele tem algumas implicações. E que por isso eu sempre recomendo que se faça com um profissional especializado nisso, que tenha o conhecimento de como fazer, as implicações que isso tem. Por quê? Porque a resposta, ainda que negativa, lhe obriga a você cumprir aquilo que está na consulta, aquilo que está ali respondido. Tem algumas vantagens em termos de dúvidas relevantes, né? Aquela mercadoria efetivamente ele está numa substituição tributária, né? Eu devo pagar imposto naquela forma? Qual o enquadramento daquela mercadoria que eu vou adquirir? Né? Numa importação, se eu devo pagar aquele produto, as vacinas, por exemplo, como vieram, né, dentro desse incentivo, deveriam ou não. Então, como é que eu devo fazer esse tipo de consulta? É formal, realmente é feita através de um documento escrito que é entregue lá, né? Alguns órgãos, acho que no federal ele já faz por meio eletrônico, né? Em que você faz dirigida à autoridade. No caso do Estado da Bahia, que eu, no caso eu trabalho mais com isso, se faz direcionado à diretoria de tributação, em que você faz os pontos dos problemas que você elenca ali primeiro. Aí, como eu faço, né? Eu elenco um histórico do problema
e faço uma pergunta certa, direcionada na lei. Eu não fujo daquilo ali não, porque a resposta, depender do que vier, pode lhe não agradar e você ficar em alcance. Uma das situações, né, é o efeito da consulta durante o período, porque tem um lapso temporal entre eu fazer a consulta e a resposta da consulta, mas as operações da minha empresa continuam. Então, nesse período, eu estou acobertado pela consulta. Ou seja, eu não posso ser autuado por aquela situação ali. Ou seja, isso é muito útil se você estiver implantando um novo negócio, ou comprando um novo produto, ou fazendo uma situação em que, num cenário de insegurança em relação a alguma premissa tributária, você se antecipa perante o fisco. Mas você tem que entender também que se a resposta for negativa, você tem que cumprir naquele período todo aquilo que ela determinar na resposta da consulta. Se disser que você estava devendo e você não pagou, você vai ter que pagar imediatamente logo ali, depois com a resposta da consulta. Então, isso não é um cheque em branco, né? Para você não fazer, você utilizar a consulta como meio de não pagar alguma coisa. Isso não é inteligente nesse sentido. Até porque ele pode informar que essa resposta já existe, né? Ou consultas anteriores. Isso é muito recorrente. Você faz uma consulta, mas digamos assim, seu concorrente ou algum outro de outro setor fez uma resposta. E a resposta vem rápida. Olha, segundo tal, aconteceu assim, assim, assado. Então, eu sempre brinco com meus clientes que eu digo, olha, não faça uma consulta que a resposta não vai ser aquela agradável para você, né? Ou então você vai fazer já sabendo que você pode ter uma resposta desagradável, e aí, se for o caso, você pode até fazer recurso, que é previsto, o recurso à consulta, ele é previsto isso, né, dentro da própria legislação interna, ou então você vai ter que ir ao judiciário, né? Mas voltando um pouco, Paulo, a decisão por fazer a consulta, né, e eu me lembro que Anselmo também tem uma opinião interessante sobre isso. Né? Fazer a consulta já é uma decisão importante. Já por causa da vinculação. Quando é que é útil fazer a consulta e quando é que o contribuinte, né, quando é que é mais útil para o contribuinte não fazer uma consulta formal? Você imagina o seguinte, Thiago, eu tenho certeza, ou pelo menos eu tenho uma indicação ou de uma determinada ideia de como será uma ideia de uma resposta nesse sentido. Mas eu preciso de uma confirmação. Por quê? Porque dentro do próprio fisco tem vários fiscais que têm dúvidas. Eu posso ser autuado por um, posso não ser autuado por outro, e eu posso ficar numa insegurança da minha operação. Pense o seguinte, uma operação em que eu direciono mercadorias para vários estados diferentes. A Bahia é do tamanho da França. Então, eu tenho fiscais espalhados nessa Bahia inteira em que eu posso ser autuado em um e no outro não ser autuado pela mesma situação. A consulta nivela essa situação porque eles servem para mim, ele me vincula, né, meu comportamento, mas também vincula o comportamento do fisco. Se ela disser que eu não posso ser autuada por aquela situação, se eventualmente houver uma autuação, eu anexo a consulta na defesa e digo, olha, eu agi conforme o próprio fisco determinou que eu agisse. Então, por isso, eu não posso ser autuado. É isso, mas como você está apresentando a consulta, eu já tive um estudo prévio para fazer a consulta. Exatamente. A consulta formal exige um estudo prévio de como fazer a consulta e de talvez como seria a resposta da consulta, para você ser o empresário analisar se é conveniente ou não fazê-lo. Porque, complementando aqui, né, você tem a boa e a má consulta, né? A má consulta. E o perguntar, né, ele tem que ser alguma coisa bem elaborada. Até porque, se eu perguntar alguma coisa de uma forma que a legislação entenda que não tem eficácia, a resposta vai ser zero. E eu vou gastar uma taxa para fazer essa pergunta, porque os entes cobram as taxas de consulta. Então, não dá para fazer pergunta por qualquer coisa, né?
Vamos voltar aos tempos de antigamente. Os tempos de antigamente, a consulta tinha uma função diferente, né? Que às vezes beneficiava o sonegador. O cidadão fazia uma consulta dizendo assim: eu entendo que tal produto não é tributado e estou vendendo ele sem tributação. Estou certo? E o produto era tributado. O problema é que a consulta demorava 2, 3 anos para ser respondida. E enquanto demorava 2, 3 anos, era no tempo que as coisas eram no papel, na máquina de escrever, não sei o quê. E aí o contribuinte estava coberto. E o volume de processo era grande. E aí o contribuinte estava 2, 3 anos acobertado por uma consulta, ele não podia ser autuado sobre aquela matéria. E aí ele passava a boiada dele toda. Quando a resposta chegava dizendo que ele tinha que tributar, ele aí se mandava e já estava cobertado. Hoje, como tudo é eletrônico, as consultas são respondidas muito rapidamente, não dá mais para usar essa consulta como essa técnica. Então, para eu fazer uma consulta, eu tenho que saber exatamente o que eu quero perguntar, por que eu quero perguntar, qual é o meu objetivo de perguntar aquilo. Porque a informação está aí para todo mundo, né? Hoje você tem as pré-consultas, inclusive, que estão nas páginas dos fiscos, que já dizem já dão um bocado de respostas pré-preenchidas, né? Pré-elaboradas. Então, para eu fazer uma consulta, para eu pagar minha taxa de consulta, eu preciso ter certeza que eu vou fazer aquilo ali, que aquilo ali vai me ter alguma utilidade, para também não ficar gastando minhas taxas para perguntar qualquer coisa, né? No final das contas, um bom estudo interno, uma boa auditoria, uma boa consultoria suplantam a necessidade de uma consulta, ou onde é que a consulta vai ser útil no final desse trabalho? Pode ser que essa auditoria e essa consultoria descubram alguma situação muito atípica e que essa situação gere dúvida de interpretação. Então ela vai ao fisco fazer uma consulta para poder, inclusive, se fundamentar nela, né? Ter essa consulta como amparo. É isso, aquilo que eu lhe falei, porque ela vincula o fisco, a resposta também. Então, se o fisco entender, se a resposta da consulta é que eu não devo ser tributado ou penalizado em uma determinada situação, mesmo que, no universo de fiscais, algum deles acha que aquela situação mereça ser tributada, a consulta também o vinculou. Então, normalmente eu faço isso quando eu quero vincular o fisco. Eu já sei mais ou menos a resposta, mas eu quero que o fisco fique vinculado e eu consiga dar uma segurança à empresa. Você previne a desvinculação, né? No caso assim, você previne a multiplicidade de entendimentos em relação a uma situação que lhe parece decidida, que lhe parece clara, mas que, como você falou, né, tem muita gente podendo interpretar aquilo. Por mais que eu sendo autuado eu tenha razão, isso tem um custo, isso tem... Assim, ninguém merece. E aí, se eu puder prevenir essa situação através da consulta... Temos que observar outra situação também, né? A resposta à consulta pode vir errada. Por isso tem um recurso. Certo? A resposta, ela pode vir errada, pode vir a seu favor e posteriormente o fisco pode rever essa consulta, porque ela foi dada dentro de um contexto que o fisco descobriu posteriormente que não era a consulta correta. Neste caso, se você foi dispensado de pagar o imposto, você pode vir a ser cobrado desse imposto. Só que você não vai pagar ele com multa. Sim, não houve infração nesse caso. Não, infração porque eu estava conforme a resposta do próprio fisco. Mas nesse caso tem algum tipo de intimação, de notificação, porque há uma revisão, né? Ele vai informar que a consulta foi reformada. A gente já teve uns casos desses aqui na Bahia. A gente já teve uns casos de revogação de consulta. E isso faz, mas de toda sorte, o contribuinte ele fica, de certo modo, protegido contra uma multa de 100% de alguma coisa que ele tenha feito. E isso é algo, a certeza, né? Nem no judiciário a gente acaba tendo, né? Às vezes a evolução, aquela coisa toda. Mas isso é um meio que deve ser utilizado por aquele que trabalha nessa área e hoje, Thiago, não é utilizado. As pessoas não sabem fazer consulta.
né? E muitos que se arvoram acabam fazendo e prejudicando a empresa. Então, tenham muito cuidado em relação a isso. Tem que lembrar também que em matéria tributária, né, existe um tipo de consulta que não é dirigida formalmente ao fisco, né? São as consultas tributárias para as empresas especializadas em respostas tributárias. Certo? Existem empresas que colocam esse serviço à disposição, você paga uma assinatura e elas respondem aquilo que você pergunta. Essas empresas, acertando tudo ok, errando, é uma questão de defesa do consumidor, né? De toda sorte, a Dependendo responsabilidade do contrato. tributária continua sendo do contribuinte. Sim, né? a E responsabilidade. aí, como a gente, né, vem falando aqui, em todos os episódios, por esta responsabilidade, cabe ao contribuinte ser diligente tanto no acompanhamento das suas, né, dos seus registros, das suas operações, quanto na escolha daqueles que vão o assessorar. Eu me expressei mal a história do defesa do consumidor. Eu digo o seguinte: se o contribuinte achar que a resposta prejudicou demais ele e essa resposta foi dada por uma empresa especializada nisso, Sim, ele pode pode imputar uma responsabilidade Pode a essa imputar. empresa que orientou errado. Exatamente. O que não vai surtir nenhum efeito perante o fisco, que vai lançar o tributo e dizer... Sim, isso Exatamente. não faz repercussão. é uma outra esfera, é um outro tipo de ação. Perfeito. Muito obrigado. Saímos aqui mais um episódio do podcast Despertar Tributário, da BR1 Consultoria e Gestão. Obrigado a todos, até a próxima.